Olá, tudo bem? Que alegria, que prazer estar aqui de volta com vocês. Hoje, realmente, iniciando o nosso podcast. Vai ser uma maravilha. Estou com duas princesas aqui, maravilhosas, lindas, para que nós possamos conversar. E hoje o nosso tema, dentro do nosso Entre Gerações, será influência, né? As influências que as gerações passam para umas para as outras, sucessivamente. Então, queridos, vamos nos focar nisso aí, naquilo que nós devemos manter, não é? Conservar ou não conservar, qual é a nossa visão, quais são as nossas prioridades, né? Sofremos as influências dos governantes, dos pais, dos avós, dos amigos, né, da sociedade como um todo, costumes que fazem parte de uma cultura. As culturas se divergem, né, de lugar para lugar. Como é que a gente convive com pessoas de outras culturas, não é? Então, nós vamos levar em consideração todas essas coisas. E vamos levar em consideração de todas essas coisas, mas antes eu quero citar um versículo que tem aqui no livro de Isaías, é, capítulo 41, verso 4, que diz assim: quem operou e fez isso, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. Não é? Então, nós que temos aquele princípio, aquela fundamentação, né, que somos cristãos, nós temos assim um norte, né? A facilidade de ter um norte, um direcionamento da palavra, né? Então, nós temos que seguir a palavra e questionar assim: qual influência que Deus espera que nós recebamos? Qual influência? Será que todas as influências que nos invadem dentro da nossa própria cultura, elas são viáveis? Elas são benéficas? Nós precisamos saber também separar, não é? Porque as influências, elas tanto podem ser para o bem, como podem ser para o mal. Não é verdade? Então, essas são as nossas preocupações, né? Qual tipo de semente nós estamos plantando? Porque, de acordo com a semeadura, será o quê? Será a nossa colheita. Aquilo que a gente planta, colhe. Se eu planto, vamos supor, uma árvore muito bonita, e essa árvore é uma mangueira, mas eu estou querendo colher goiaba, será que eu vou colher goiaba da mangueira? Não vou colher. Por quê? Porque eu plantei uma semente específica. Cada coisa que você planta é uma semente específica. E nós precisamos saber. É, uma citação que eu quero fazer, vamos saber assim, os filhos, não é? Os filhos, eles têm um relacionamento com os pais, né? Um relacionamento bom com os pais, como Deus quer, como Deus espera de cada um de nós. E os pais têm um relacionamento bom com os filhos, como o Senhor quer, né? Os pais, eles são a família, vamos dizer assim, é a primeira sociedade que o homem conhece, né? É desse núcleo familiar que vem a sua formação para os demais contextos.
Às vezes a vida agitada, muito agitada, da sociedade, da imposição do trabalho, né? É, fica muito corrido e, às vezes, nós queremos terceirizar a educação, a formação dos nossos filhos e espera da escola, espera da igreja, não é? Mas a formação dos nossos filhos depende da família, né? Os pais têm que ser modelo para que os filhos sigam, não é? Aquele modelo. Os pais têm que ser uma boa influência, não é? Às vezes tem um pai ou um responsável e diz assim: meu filho, você não beba. É errado você beber. O pai chega em casa completamente embriagado. Os olhos vermelhos, andando assim, aqui está raso, aqui está fundo, aqui está raso, aqui está fundo. E exige, não, você não é para beber. Em primeiro lugar, nós temos que ser o exemplo. Eu não posso pedir, exigir de outra pessoa aquilo que eu não faço. Não é verdade? É, no último livro da Antiga Aliança, no capítulo 4, que é o último capítulo, o verso 6, diz assim: e converterá o Senhor, né, o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aleluia. Então, meus queridos, nós temos vários exemplos de pessoas na Bíblia que servem de inspiração para a gente, né? Por exemplo, vamos citar aqui, esse é um livro riquíssimo, que você colhe muitas coisas sobre o relacionamento de Noemi com a Ruth. Então, Ruth era uma pessoa que era de uma terra estrangeira, totalmente, com valores totalmente diferentes da sua sogra, não é? Mas ela se deixou cativar pela sogra, ela recebeu o amor da sogra e ela fez daquela família como a sua família. Depois eu não vou falar aqui do livro, né, todo, mas depois da morte do marido da Noemi, dos filhos, né, ela quis voltar para a sua terra e, e disse que as noras eram moabitas e mandou que as noras voltassem para a casa dos seus pais, porque ela não tinha mais como proteger. Nós sabemos que as mulheres viúvas, não é, nessa época, sem um marido ou sem um filho, homem, elas não podiam trabalhar, então elas viviam de uma forma muito difícil. Mas Ruth disse que não queria sair porque Ruth assimilou. Eu acho lindo esse versículo aqui, quando ela diz assim, está no capítulo 1 de Ruth, o verso 16, diz assim: disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti. Não me inste, não insista, não peça, né, para que eu me aparte de você. Eu quero ficar com você. Porque onde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Oh, aleluia! Ruth, ela se deixou, ela recebeu, né, a boa influência de Noemi. Ela deixou os deuses, os falsos deuses, né, pagãos, e absorveu para si uma
fé verdadeira, uma fé genuína, como era a de Noemi, e seguiu a sua sogra. E aí eu fico assim, pensando, né? Como é bom uma boa influência, não é? Tem as pessoas dizem assim, deixa eu ver se eu lembro, assim, dize-me com quem andas e eu te direi quem és. Nós podemos levar a palavra, levar a orientação para qualquer pessoa. Mas você não pode sentar na mesa dos escarnecedores. Isso quer dizer o quê? Você fazer, ter uma comunhão ali, com uma pessoa que é totalmente desviada dos bons princípios, né? Da moralidade. Você não pode ter comunhão com essas pessoas. Você não pode dividir, né? Mas você pode instruir. Eu não estou dizendo que a pessoa não vai falar. A pessoa pode instruir, mas você não pode se associar com essas pessoas. Amém, queridos? Então, e agora nós estamos aqui. Hoje está aqui conosco, nesse primeiro podcast. Eu fiz questão de começar com duas moças lindas. E eu vou pedir agora que elas se apresentem. Diga quem são, já me conheciam, da onde, não é isso? Você, Fênix Helena, diga aí. Então, eu sou Fênix Helena, eu tenho 18 anos, eu curso Direito e sou neta dessa ilustre senhora. E agora você, Tazinha? Meu nome é Tásia, eu tenho 17 anos, eu sou artista e vim aqui ao convite da minha avó. Me diga uma coisa, qual é a sua área? Você disse que é artista, o que é que você faz? Eu trabalho principalmente com lápis de cor e lápis grafite. Meu Instagram de arte é Tásia Licurgo, TASYALYCURGO. Muito bem. Então, nós estamos aqui para levarmos um papo, não é? E como o nosso tema é influência, né? Nosso tema é influência, porque nós recebemos, né, a influência, né? Você não vê assim, por exemplo, uma pessoa, um filho, um menino que o pai torce por um time de futebol, vamos dizer, naturalmente aquele menino vai torcer por aquele time, não é? O pai começa levando para o estádio, começa assistindo na televisão e aquele menino vai e incorpora aquilo ali, porque é uma influência, não é? Por isso que eu digo que nós temos responsabilidade não somente conosco, mas com as pessoas que nos rodeiam, com as pessoas que nos observam, não é? Porque a gente, indiretamente, está contribuindo, direta ou indiretamente, estamos contribuindo, não é? Então, é a nossa ação, é a nossa palavra, é a nossa voz que influencia o outro. Eu lembro uma vez que eu estava num self-service, num chá de senhoras, e a pessoa lá, eu perguntei, olha, você não quer isso aqui? Mostrando para uma amiga, se você não quer isso aqui, uma menina bem mais nova do que eu, você não quer isso aqui? Eu conheço, isso aqui é muito bom. Ela disse, é porque eu fico observando como é que você tira, pode partir, se bota o pedaço que está aí. Eu gosto de me orientar. Então, você não sabe nem que está sendo observado, não é? Não sabe, mas tem sempre dois olhos, tirando os olhos do Senhor, tem sempre dois olhos olhando para a gente. O que a gente vai fazer, não é isso? Aí eu digo assim, né? Eu digo assim,
nesse contexto que nós estamos falando, de influências, né? É, o que mais você acha que pesa sobre nós, em termos de influência? No contexto que nós vivemos, são os amigos, é a estrutura familiar, é na escola? Como é que isso acontece com vocês? Você, Tásia, diga aí. Eu acho que a gente recebe muita influência também do celular, né? Da internet, dos amigos, dos lugares que a gente frequenta, da escola, né? Esses lugares assim, da igreja. Eu acho que existe uma grande influência da sociedade, né? Agora, as escolas também. é, o MEC tem sido bastante influenciável, então as crianças têm recebido muita influência. Você pode receber, na verdade, influência de qualquer lugar, né? De tanto positiva quanto negativa. Da família, de amigos. é, Influências boas, como, por exemplo, de igrejas, né? E também pode receber influências negativas, dependendo da origem delas, né? A gente tem esses dois tipos de fontes de influência aí. E a gente tem também assim que eu acho, não é que a gente tem que procurar saber, aprender a selecionar, não é? Porque às vezes aquilo que não é bom, não, porque tudo é possível se fazer, mas nem tudo convém, Uhum. não é verdade? Então, é, aquilo que não é bom, aquilo que pode ser é uma ilusão, ela não vem nunca com a cara feia. Não se apresenta diante de nós com cara feia, não se apresenta diante de nós com violência. Não, se apresenta como algo bom, algo que diverte, algo Atrativo. agradável. Não é isso? Vocês concordam? Sim. Não é? E então a gente tem que aprender a diferenciar, né? E outra coisa também que eu acho assim, muito que eu vejo nos jovens, por exemplo, é assim, mas todo mundo está fazendo assim. Aí o que é que as mães falam? Você não é Você, todo mundo. você não é todo mundo, não é? Então, por quê? Porque nós não importa que o mundo inteiro faça, né? Mas se você tem a consciência que aquilo não é certo, porque as pessoas que você conhece estão fazendo, nós não devemos fazer, porque nós sabemos que não é correto, né? Não é oportuno, benéfico fazer determinadas coisas. Então, nós temos que ter o quê? Que ter um posicionamento. Aí eu digo assim, será que as gerações anteriores, né, a cultura está sendo preservada? Nós estamos, por exemplo, os nossos avós, né, os nossos pais, é, nós ainda acatamos eh, a, os pensamentos, as opiniões, ou a cultura atual tem mais peso na nossa vida. Como é que vocês veem isso? Porque para trás o pensamento é um, não é? E hoje, porque os princípios não mudam, não é verdade? Mas as pessoas que mudam. A cultura muda, os valores mudam, né? Na cabeça da pessoa, mas aquilo que é realmente verdadeiro não pode mudar. É permanente, né? Aí como é que vocês veem a pressão dessa mudança atual, da geração atual, e com aquilo que é repassado para vocês em casa? Eu acho que aquilo que é repassado é mais importante do que as coisas que falam na sociedade, tipo, que acham que são certas hoje em dia. Eu acho que é mais importante valorizar aquilo que os pais dizem, que os avós dizem, e seguir realmente o caminho certo. Por mais que tenha pressão social de fazer certa coisa, de fazer uma coisa que seja errada, eu acho mais importante valorizar mesmo o que os pais, o que os avós dizem.
Sim, eu também concordo com o Taz, compartilho desse mesmo pensamento. E eu acho, você perguntou, né, se você ainda acha que tem peso ainda, né, tá vivo. E eu acho que isso influencia muito de família para família, né? Tem família que faz questão de honrar os antepassados, de seguir as tradições, eh, de continuar com os princípios, né? Manter vivos os princípios, passar isso para os filhos. Mas tem famílias também que não ligam, né? Que não tem esse cuidado, esse zelo. Mas com certeza, falando assim, né? Como pessoa, assim, de mim como pessoa, eu, Helena, sempre irei preferir ouvir a minha família, né? Do que a voz da sociedade. Que, particularmente, eu acho que não tem importância, não tem relevância, assim, pra mim, a voz da sociedade. Diferentemente da família, que carrega o amor, o zelo, o cuidado, né? Que quer o seu bem-estar, quer o melhor pra você. Então, com certeza, a família. Muito bem, muito bem colocado. A família realmente é o primeiro laço, né? Como eu disse aqui no início, é a primeira sociedade. São as primeiras influências, né? A família onde nós somos corrigidos, né? Que é muito importante aceitar a correção. Às vezes é difícil, não é? Ou vocês não acham? É fácilzinho aceitar a correção? Não é, né? Porque às vezes nós estamos influenciados, queremos uma outra coisa. E você só vê o momento que aquilo pode propiciar, mas o que é que aquilo soma, né, para você? O que é que aquilo acrescenta na sua vida? Determinadas coisas. Né? Mas às vezes a pessoa vem, o fulaninho faz, cicraninho faz, não sei o quê. E, e aí? Eu vou fazer também, não é? Então, vocês, eu acho, né, que o importante é o posicionamento, né? Nós precisamos estar posicionados de acordo com o que a palavra nos diz, não é? Porque nós temos, olha, a vida assim nos propicia para nós, né? Pessoas que são tementes ao Senhor, é, uma grande vantagem, porque, por exemplo, você compra um aparelho, um eletrodoméstico, seja qualquer coisa, e você vai. é, como é que liga esse negócio? Como é que ele funciona? Aí você vai lá, tem um manual. Faça assim, volte assim, aperte aqui, aperta acolá, né? Tem que ligar de acordo com a corrente, se é 220, se é 127, como era lá em São Paulo. Lá, as casas, passei um tempo lá, tinha uma opção e outra, dentro de uma casa só, né? Então você só podia ligar o aparelho na corrente certa, para ele ter um bom funcionamento. Ou se você colocar um aparelho de 127 numa corrente de 220, ele vai Queimar. queimar, né? E o outro funciona bem lento também, não serve. Então, nós temos ali um manual de instrução. E será que a gente poderia ter um manual de instrução? Nós temos um manual de instrução. O manual de instrução está aqui, né? Temos que seguir a palavra. E às vezes as pessoas acham dificuldade. Mas, queridos, queridas, né, vocês duas, no caso, a gente às vezes tem uma dificuldade de cumprir, mas o lucro é muito grande, né? Mais na frente o lucro é muito grande. Você sabe que você agindo por aqui, você não vai ter peso na sua vida depois. Não que as dificuldades não apareçam. Porque Jesus já nos disse, da palavra, que aqui no mundo nós teremos o quê? Aflições, né? O dia mau às vezes vem, mas nós temos a certeza que passa.
porque nós estamos firmados na rocha, que é Jesus. Você, às vezes, quando nós não optamos por isso aqui, é como a palavra diz, é como se a nossa casa, né, estivesse firmada na areia e não na rocha, né? A casa firmada na rocha, vem o vendaval, vem a chuva, os ventos fortes, mas ela permanece. No nosso caso, se nós estivermos fundamentados na rocha, que é o Senhor, nós superamos, né, todas as coisas. E não estamos sozinhas. Mas se você não firmar a sua casa, não se edificar, colocar em terra fofa, né, não alicerçar, não fundamentar, não se precisar, nós temos até que fazer colunas, né, de ferro, às vezes, para sustentar um alicerce bem seguro. Mas se não fizer essas coisas, a casa, no primeiro vendaval, a casa vai embora, né? Então, nós temos esse privilégio, né? Que temos essa riqueza, que é a palavra do Senhor. E eu pergunto a vocês agora, o que hoje, nos dias de hoje, o que é que mais tem lhe influenciado? O que é que mais lhe influencia nos dias atuais? Eu acho que a internet, sabe? A internet tem um grande peso, não é? Para mim, principalmente, eu uso bastante o computador, o celular. Eu acho que influencia bastante, assim, de certa forma. É onde eu mais busco, assim, informação de algumas áreas e tal. Você até estudou, não foi? Hoje você fala coreano, né? Estudou através da internet, né? Foi. Sozinha e fala com o pessoal de lá normal, tudo. É uma maravilha. Tem muitas coisas boas que podemos tirar na internet. Agora, também precisa selecionar, não é, Tásia? Sim, com certeza. Dá para você aprender muita coisa na internet, línguas, várias coisas. Mas também tem o lado ruim também. Pode influenciar de forma ruim. E a pessoa pode ficar viciada em jogo, em várias coisas. Conversar com gente que é ruim também. Gente maldosa e tal. Então tem que ter cuidado com isso. E você? Com certeza também. Eu acho que muitas coisas influenciam, né? Mas eu acho que o que tem mais peso e impacto na geração atual, com certeza, é a internet, né? Que pode influenciar tanto, como Tazinha falou, tanto positivamente quanto negativamente, né? Hoje a internet, o povo fala que é terra de ninguém, né? Você faz o que você quiser, você comenta o que você quiser, você pesquisa o que você quiser. Então tem que tomar muito cuidado com essas coisas. A internet pode ser uma arma muito benéfica, né? Para, enfim, estudos, para muitas coisas. Porque você consegue tudo que você Acessar, quer, né? você consegue acessar tudo que você quiser. Você tem, assim, a internet. A internet lhe proporciona qualquer coisa. Mas também tem, como tudo tem um lado bom, né? E o lado ruim. Infelizmente, as pessoas também usam essa ferramenta, esse instrumento muito bom para fazer coisas ruins. Então, você tem que tomar cuidado. Porque na mesma fonte que tem informações boas, tem informações ruins também, né? Então, as pessoas que podem, por exemplo, hoje em dia existem muitos influencers, muitos blogueiros, né? Que influenciam você para as coisas positivas. E também tem aqueles que vão te influenciar para as coisas que não são boas, né? Então, você tem que tomar cuidado com qual tipo de conteúdo que você consome, quem é que você tá... Para quem você tá dando visualização, para quem você tá compartilhando, né? Para quem você tá engajando. Porque quando você consome o conteúdo de alguém, você tá contribuindo para que aquela pessoa tenha mais peso, né? Tenha mais impacto. Então é isso, tem que tomar cuidado. E a pessoa tem que ter cuidado também para não se expor demais, né? Porque as pessoas botam tudo. Com certeza. Vou me deitar, me levantei, estou tomando banho, agora eu vou buscar a toalha. Quer dizer, tudo que você faz, né? Posta. Vou comprar, vou sair, vou... Então, você tem que ter cuidado de separar, né? Ter cuidado com a privacidade da sua vida. Com certeza. Tem pessoas que fazem qualquer coisa por likes
e views, né? né? Então, as pessoas ganham dinheiro com isso, trabalham É, com isso e levam a vida com isso. Aí, literalmente, posta da hora que acorda até a hora que vai dormir, entendeu? E aí, às vezes, você se sente uma pessoa assim... Uma pessoa íntima, tá sabendo de tudo. Daqui a pouco você tá é, compartilhando problema familiar, tá contando tudo. E isso, essa exposição toda é muito perigoso, eu acho também, sabe? é. Para as pessoas. Aí tem que saber dosar isso aí. Tipo assim, o que as pessoas não fazem por dinheiro e por fama, né? Tem esse limite aí que as pessoas acabam se perdendo. É verdade. Eu penso assim, né? Tudo que se cria, se inventa, o homem, tudo que o homem inventa que é destinado para o bem, também é usado para o mal, né? Com O certeza. celular, às vezes, até os traficantes se comunicam dentro da prisão, né? Uhum. Arranjam um jeito de ter o celular e se comunica, dá ordem de onde estão. A questão de moto, que é um meio de transporte bom, rápido, não é? Acessível financeiramente, é um transporte mais barato, de menor consumo, mas assaltam também, né? Fazem muitas coisas erradas. Uhum. Então, a gente tem que ter cuidado, porque as coisas que são usadas para o bem, elas também Usadas para o mal. são usadas Tudo, para o mal, né? tudo tem essa via de mão dupla, né? Hum? Tudo tem essa via de mão dupla, né? Tudo Agora, para encerrar o nosso bate-papo, eu quero perguntar a vocês o seguinte. É difícil para vocês que já são pessoas pensantes, sabem escolher, né? Já são umas adolescentes, eu digo quase adulta, né? Tem 18 anos, eu sou adulta, mas a gente nunca olha assim achando. Mas as duas, né, estão próximas de passar de 17 para 18 e a Helena, a Tássia, né, e a Helena 18 de, para 19. de 18 para 19. Então, mas quando vocês querem fazer uma coisa, decidiram fazer uma coisa, e vão comunicar aos pais. Por exemplo, aí o papai e a mamãe dizem, não, isso aí você não pode fazer, não vai fazer. Não, mas eu já tenho 18 anos. Não, mas você não pode fazer, não vai. Como é que você recebe? Aí o pai explica os motivos, porque isso é assim, assim. Aí como é que vocês reagem interiormente? Fica chateado? Eu posso até ficar um pouco chateada, mas eu prefiro obedecer, sabe? Eu não vou fazer nada escondido, nada. Prefiro obedecer meus pais e, tipo, respeitar a palavra deles. Eu acho que é mais importante. E, tipo assim, eu tenho a ideia de que enquanto eu estiver morando com eles, estiver lá embaixo do teto deles, eu tenho que obedecer o que eles falam. Tem que Depois, seguir, né? por mais que eu possa seja até adulta, eu acho que enquanto eu estiver embaixo do teto deles, né, estiver na casa dos meus pais, eu tenho que fazer o que eles dizem, né? Então, assim, a partir do momento que eu me mudar, for morar sozinha, não sei, aí eu Você faço... tem que tomar conta, né? É, Mas já está com toda a orientação, né? é, Firmada, trabalhada. E você, querida? É, e também desse jeito, né? Com certeza você não vai achar bom, né? Você fica chateada, você fica triste, assim, você pode até ficar um pouco revoltado no início, né? Porque você não concorda. Mas eu acho que mesmo assim, o melhor caminho é obedecer, né? Obedecer nem sempre é fácil, mas você sabe que tem uma recompensa, um galardão, né? A Bíblia fala que as pessoas que obedecem, né? Tem uma recompensa por isso. E E assim, tudo que você faz, tudo que você planta, você colhe, né? Então, do mesmo jeito que a obediência tem um galardão, tem uma consequência da obediência, a desobediência também, né? E também entra muito naquele ponto que a Bíblia fala, honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os seus dias na terra, né? Então, assim, não vou... sempre existem as exceções, né? Mas assim, em geral, os seus pais, eles querem o melhor pra você, né?
eles querem... são as pessoas que mais vão se preocupar e zelar pela sua vida. Então, quando eles falam pra você não fazer tal coisa, é porque eles estão com cuidado na sua vida, né? Se preocupam, querem o melhor pra você. E os pais geralmente têm mais conhecimento porque tem mais vivência, né? Tem mais experiência, entendeu? Então, eles já estão vendo ali na frente o que você não consegue enxergar. Muitas vezes você não vai ter esse entendimento, esse conhecimento, né? Você não vai alcançar. Mas as pessoas falam que sempre quando crescem, olham pra trás e falam assim, meu pai tinha razão, obrigada por isso, não é verdade? Então, por mais que seja difícil, eu também compartilho da ideia que é sempre melhor você obedecer aos seus pais. Muito bem, amém. Então, queridos, nós estamos aqui, né, chegando ao término do nosso podcast, né, do nosso papo, que foi maravilhoso o nosso papo. E eu queria pedir a vocês que recado vocês deixariam aqui para os jovens, para as pessoas que estão nessa fase que vocês estão. Diga aí. Vamos lá. Quem fala? Diga aí, como é que vocês terminam aqui, né, se despedindo e o que você deixa, assim, para os jovens? Acho que deixar o recado de que é importante seguir a Deus, obedecer seus pais, né? Que eu acho que foi falado aqui, ter cuidado com as influências, o que você tá... E com as escolhas, né? o que você está consumindo na internet, quais são os seus amigos, né? Se você está agindo de acordo com as suas morais, né? Com aquilo que seus pais te ensinaram. Acho que é isso. Tipo, a pessoa tem que observar, né? Porque essa geração está precisando muito disso, eu acho. É verdade. É. E você, se a gente quiser ler lá? Então, eu acho que eu diria assim, escolha boas associações, boas influências. Eu acho que é muito importante você se associar com pessoas que compartilham dos mesmos princípios, né? Que têm a mesma visão de mundo, as mesmas morais que você. Então, eu diria pra você, seja próximo da sua família, tenha um bom relacionamento com eles, desenvolva um relacionamento de amizade. Eu acho que é muito importante hoje em dia. O que falta nos jovens De parceria, né? eu acho que hoje em dia o que falta muito nos jovens é você ser, assim, amigo dos seus pais, amigo dos seus avós, entendeu? Amigo da sua família, compartilhar esse relacionamento de amizade, entendeu? Porque assim, às vezes, as pessoas, os jovens, veem um relacionamento como um peso de autoridade e submisso, sabe? Não deveria ser visto assim, desse jeito. Tipo, você manda e eu obedeço. Entendeu? Deveria ser visto como uma parceria mesmo, entendeu? Ele é o meu pai, minha mãe, minha avó, eu tenho que respeitá-lo, mas isso não deveria ser pesado, isso é por amor, né? Isso é algo amor, eu amo você, eu gosto de você, então eu te escuto, eu te obedeço, eu te honro, eu te respeito, mas acima disso também somos amigos, né? Temos amizade bacana, legal, a gente conversa, então eu acho isso muito importante. Então, eu diria, crie uma boa relação de amizade com a sua família. Escolha muito bem suas amizades se você estuda na escola, ou então se você faz faculdade. Tente selecionar as pessoas com quem você anda, com quem você escolhe para se associar. Isso tem um peso muito grande, porque não subestime o poder de uma pessoa, entendeu? Uma pessoa com a influência errada, ela é capaz de, assim, distorcer completamente seus pensamentos e os seus ideais. E o que você foi a pessoa durante a vida inteira, ela é capaz de mudar você para outra em um mês. Você vira outra pessoa completamente diferente. Então, assim, nunca subestime, entendeu? Então, seja a pessoa que influencia, seja a pessoa que influencia. E só seja a pessoa que é influenciada quando for ser para influenciada para algo bom, entendeu? Para algo que está dentro dos princípios bíblicos. E é isso. Vá na igreja, participe de culto de jovens. Hoje em dia é muito importante o jovem estar participar disso, né? Hoje as igrejas, em geral, têm investido bastante nisso, porque sabem que hoje é o grande foco, né? São jovens. Então, as igrejas promovem eventos, tudo. Então,
o máximo de coisas que você puder se associar, assim, coisas boas, família, amigos, igreja, eu diria isso. Fique cercado de coisas seguras, né? Pra não ter nenhum buraco perto de você, não ter perigo, É entendeu? verdade. Não ter perigo. Quanto Sempre. mais a gente se instrui no que é certo, né, convive com o que é certo, melhor você reage às adversidades, às influências negativas, não é isso? É verdade. Quanto menos brecha tiver, melhor. O que você puder selando, fechando os buraquinhos assim com concreto, entendeu? É muito melhor. E eu acho assim que é isso, sabe? É muito importante. O que eu poderia dizer é família, família é a base de todas as coisas. Eu acho, como você disse, a primeira sociedade que nós temos é a nossa família. Sempre honrar, respeitar, amar a nossa família, depois de Deus, acima de todas as coisas aqui na Terra, a nossa família. E eu acho que por mais que a gente não concorde, eles sempre vão ter bons conselhos, inclusive sobre as amizades também, eles têm bons conselhos, né? Então, eu sempre que precisei conselhos de amizade, quando eu estava na escola, agora que eu faço faculdade, né? Nós conversamos, então é sempre bom você ouvir pessoas que têm mais conhecimento, pessoas que são mais maduras que você. E é isso, a igreja, né? A igreja é muito importante. Você servir a Deus, estar na casa do Senhor, os jovens da igreja. Então é isso. Eu acho que se eu pudesse deixar um conselho para os jovens, eu acho que seria isso. Fazer boas associações, boas escolhas, né? Porque, que você falou, a gente pode fazer todas as coisas, mas nem tudo nos convém, não é verdade? E para toda ação tem uma reação também. As consequências são muito reais, seja elas positivas ou negativas. Então, fazer boas escolhas, fique próximo da sua família, seja amigo deles, escolha bem os seus amigos e se. E como que eu posso falar? Se aproxime cada vez mais da igreja. Quanto mais atividades você puder fazer na igreja, melhor ainda. Amém. E eu estou aqui agora, né? Quero agradecer a vocês, para agradecer pela bonita participação. Estou muito feliz porque tive esse privilégio de iniciar aqui com duas netas lindas, né? Uma filha da minha filha, outra filha do meu filho, e fica essa marca aqui no início do nosso Entre Gerações. E eu espero que vocês curtam, né? Bata lá naquele sininho, Compartilhe. compartilhe. E nós vamos assim, falando com pessoas diferentes ou falando também sobre um assunto importante, né, no relacionamento, mas estaremos aqui com vocês todas as semanas. Um beijo no seu coração e que Deus lhe abençoe.